coração de uma Europa medieval onde a névoa do tempo se misturava com a promessa de um futuro glorioso, erguia-se Camelot. Um reino de lendas, forjado sob a égide do rei Arthur, prosperava com uma luz que ofuscava seus vizinhos. Arthur, um líder sábio e justo, havia reunido os mais nobres e valentes cavaleiros em torno de uma mesa singular, a Távola Redonda. Este círculo de honra não tinha cabeceira, simbolizando a igualdade e a irmandade entre seus membros, um pilar de justiça e retidão para todo o reino. Entre esses campeões, destacava-se Lancelot, o Cavaleiro do Lago, cuja destreza com a espada era inigualável, seu coração, um poço de bravura e lealdade. Ao seu lado estava Gawain, o sobrinho leal do rei, cuja determinação era tão firme quanto as muralhas de Camelot. Contudo, na sombra desses gigantes, espreitava outro sobrinho de Arthur, Mordred. Com a aparência de um cavaleiro, Mordred nutria uma inveja corrosiva, um veneno que lentamente corroía sua alma, observando a glória alheia com olhos astutos e um coração faminto por poder. A chegada de Guinevere, a bela princesa, para se casar com Arthur, trouxe uma nova era de esperança e uma beleza radiante a Camelot. Seu casamento foi celebrado com esplendor, unindo dois reinos e prometendo um futuro de paz e prosperidade. No entanto, o destino teceu uma teia traiçoeira. Quase imperceptível no início, uma atração inegável e proibida floresceu entre Lancelot e Guinevere. O que começou como admiração mútua, disfarçada de amizade respeitosa, rapidamente se transformou em algo mais profundo, um segredo silencioso que, a princípio, apenas os dois conheciam. Mordred, com sua natureza observadora e maliciosa, não demorou a perceber a crescente proximidade entre o maior cavaleiro do rei e a rainha. Cada troca de olhares prolongada, cada sorriso cúmplice, era um tijolo adicionado ao muro de seu ressentimento e ciúme. As sementes da discórdia foram plantadas, e o coração de Mordred tornou-se um terreno fértil para a traição. Ele começou a fazer pequenos comentários maliciosos, sussurros venenosos sobre a devoção de Lancelot para com a rainha, sempre em tom de brincadeira, mas com um propósito sombrio. Arthur, em sua nobreza e confiança inabalável em seus entes queridos, ignorava esses sinais, atribuindo-os à trivialidade da corte. Lancelot e Guinevere, por sua vez, lutavam contra a paixão avassaladora que os consumia. O desejo e a culpa dançavam em seus corações, mas a atração era forte demais para ser contida. Encontros secretos tornaram-se mais frequentes, roubados em cantos sombrios do castelo, sob o manto da noite. A traição se solidificava, um segredo perigoso que ameaçava desmantelar tudo o que Arthur havia construído. A inveja de Mordred ascendia a cada dia. Ele começou a articular seus planos, buscando aliados entre os cavaleiros insatisfeitos ou aqueles que nutriam alguma inveja da glória de Lancelot. Usando sua linhagem como sobrinho do rei, Mordred semeava dúvidas sobre a lealdade de Lancelot, questionando suas ausências e sua devoção ao trono. Foi o primeiro passo calculado de Mordred para desestabilizar Camelot, um movimento sutil, mas com o potencial de causar uma catástrofe. Arthur, alheio à teia de intrigas que se formava em seu próprio castelo, começou a ter sonhos perturbadores. Imagens fragmentadas de sombras escuras e sussurros de traição assombravam suas noites. Um dia, um ermitão, conhecido por suas visões proféticas, abordou o rei com um aviso velado sobre uma sombra que se estendia sobre o coração de seu reino, uma rachadura que se formava na fundação de sua lealdade. Arthur, em sua confiança cega em Lancelot e Guinevere, interpretou os avisos como meras preocupações com o futuro de seu reinado, incapaz de ver o perigo iminente que se escondia à plena vista. Era um presságio, um sinal sutil, mas claro, da catástrofe que se aproximava de Camelot. A cegueira de Arthur, no entanto, não duraria para sempre. Mordred, com a paciência de um predador, finalmente armou sua teia. Ele reuniu evidências forjadas e testemunhas compradas, cavaleiros que, por inveja ou suborno, juraram ter visto Lancelot e Guinevere em atos de intimidade. Numa noite fria e chuvosa, Mordred confrontou Arthur,
não com perguntas, mas com acusações diretas e provas irrefutáveis. A dor e a fúria que irromperam no coração do rei foram como um raio. Sentindo-se traído pelos dois que ele mais amava e em quem mais confiava, Arthur sentiu o chão desabar sob seus pés. A honra de Camelot, o símbolo de sua realeza e a autoridade do rei, foram brutalmente questionadas diante de toda a corte, manchadas por um escândalo que ameaçava destruir tudo. Guinevere foi imediatamente julgada e, com base nas falsas acusações e no testemunho de Mordred, condenada à fogueira por traição. A notícia espalhou-se como um incêndio, e o reino mergulhou em desespero. Lancelot, ao saber do destino de sua amada, não hesitou. Em um ato desesperado de amor e lealdade, ele irrompeu na praça do castelo no dia da execução. Com a força de 10 homens e a fúria de um touro enraivecido, ele resgatou Guinevere das chamas iminentes. A fuga foi violenta e sangrenta. Cavaleiros leais a Arthur, cumprindo seu dever, tentaram impedi-lo, mas Lancelot, cego por seu amor, não podia ser parado. Ele feriu e matou vários deles, aprofundando a ferida já aberta no coração de Arthur e de todo o reino. A partir daquele dia, Camelot foi irremediavelmente dividida. A távola redonda, antes o símbolo de união e igualdade, quebrou-se em pedaços. Alguns cavaleiros, revoltados com a traição de Lancelot e a morte de seus irmãos, mantiveram-se firmes ao lado de Arthur. Outros, compreendendo a profundidade do amor proibido ou questionando a justiça da condenação, simpatizavam com Lancelot, vendo-o como um homem forçado a atos desesperados. Entre os mais feridos estava Gawain, cujo irmão, Gareth, foi morto por Lancelot durante o resgate. Consumido pela dor e pela sede de vingança, Gawain jurou caçar Lancelot. Não importam as consequências. Arthur, impulsionado pela dor da traição, pela perda de seus cavaleiros e pela necessidade imperiosa de restaurar a ordem e a honra de sua coroa, declarou guerra a Lancelot. O que se seguiu foi uma das páginas mais sombrias da história de Camelot. Uma guerra civil brutal e fratricida. Antigos irmãos de armas, que juntos haviam defendido o reino contra inúmeros inimigos, agora se enfrentavam em batalhas sangrentas, manchando o solo sagrado de Camelot com o sangue uns dos outros. A tragédia da guerra civil consumia o reino, drenando sua força e sua esperança, enquanto Arthur e Lancelot se digladiavam em um conflito devastador. Mordred, o verdadeiro arquiteto da discórdia, aproveitava o caos para ascender. Ele espalhou mentiras sobre Arthur, alegando que o rei havia se tornado um tirano, incapaz de governar, consumido por uma vingança pessoal. Com o trono de Camelot enfraquecido e o rei ausente, Mordred se autoproclamou rei, reunindo um exército de descontentes e oportunistas. Esta foi a traição final, a revelação total de sua ambição desmedida, que ele havia escondido por tanto tempo. A notícia da usurpação de Mordred chegou a Arthur no campo de batalha. O rei percebeu, com um choque gelado, que o verdadeiro inimigo não era Lancelot, mas sim aquele que havia tramado nas sombras. O perigo de Mordred era iminente e ameaçava destruir não apenas a távola redonda, mas todo o reino. Com o coração pesado, Arthur foi obrigado a retornar a Camelot, abandonando a guerra contra Lancelot. Ele convocou todos os cavaleiros leais que ainda restavam para uma última e desesperada batalha. O destino de Camelot, de toda a sua glória e de seu ideal, pendia por um fio, e a sombra de uma escuridão final pairava sobre o reino. A planície de Camlan tornou-se o palco derradeiro para o crepúsculo de uma era. Sob um céu cinzento e opressor, os exércitos de Arthur e Mordred se chocaram com uma ferocidade abissal. Gritos de guerra, o clangor do metal e o lamento dos feridos ecoavam pela paisagem, enquanto cavaleiros, outrora irmãos, agora se enfrentavam em um frenesi de destruição. No centro do vendaval de aço e sangue, Arthur, com o semblante marcado pela dor e pela traição, avançou em direção a Mordred. Seus olhos, antes cheios de idealismo, agora ardiam com uma resolução sombria. Mordred, por sua vez, exibia um sorriso gélido e insano, a coroa da usurpação pesando em sua cabeça. O embate entre tio e sobrinho foi um duelo mortal.
Um confronto que selaria o destino de Camelot. Espadas dançaram em um balé funesto, cada golpe carregado de anos de ressentimento, ciúme e amor traído. Arthur, embora ferido em espírito, lutou com a bravura de 1000 reis. Contudo, a astúcia e a juventude de Mordred, aliadas à sua crueldade, eram adversários formidáveis. Em um momento de descuido, Mordred desferiu um golpe fatal. A lâmina perfurou a armadura de Arthur, e o rei caiu, seu sangue manchando a terra que ele tanto amara. Mas com suas últimas forças, Arthur conseguiu empunhar Excalibur uma última vez, cravando-a no coração de Mordred. Ambos pereceram no campo de Camlann, selando o destino de Camelot com seu sacrifício mútuo. A notícia da queda de Arthur e da devastação de Camelot chegou a Lancelot, que se encontrava em seu exílio autoimposto. Uma dor lancinante perfurou seu coração, uma mistura de culpa, arrependimento e um amor eterno por seu rei e amigo. Ele retornou às terras desoladas de Camelot, encontrando um reino em ruínas, uma sombra do esplendor passado. Lancelot buscou Guinevere, encontrando-a reclusa em um convento, com os cabelos brancos e os olhos marcados pela penitência. Ela havia se tornado freira, buscando redenção em uma vida de oração e isolamento. O encontro foi um adeus doloroso e silencioso, um reconhecimento mútuo dos erros e das perdas. Não havia mais paixão, apenas a melancolia de um amor impossível e as cicatrizes de um passado que não podia ser desfeito. Consumido pela culpa e pela dor insuportável, Lancelot não encontrou mais propósito na vida de cavaleiro. Ele renunciou ao mundo, despojando-se de sua armadura e de sua espada. Em busca de perdão e redenção, Lancelot tornou-se um eremita, dedicando o restante de seus dias a Deus e ao arrependimento. Suas mãos, que outrora empunhavam a espada com maestria, agora se uniam em preces incessantes. Ele vagou por florestas e montanhas, buscando a paz interior que a vida em Camelot nunca lhe proporcionou. A jornada de Lancelot foi a de um homem que, após causar tanta ruína, encontrava sua única salvação na humildade e na fé, um caminho para expiar seus pecados e, talvez, encontrar um vislumbre de paz antes de seu próprio fim. Com a morte de Arthur e a dispersão dos cavaleiros, a távola redonda foi desfeita, seus ideais de justiça e igualdade quebrados. Camelot, outrora um farol de esperança e glória, tornou-se uma sombra do que foi, suas muralhas em ruínas, seu povo disperso e sem rei. Foi o fim de uma era, o crepúsculo do heroísmo e do idealismo que Arthur havia tentado construir. A grandiosa visão de um reino unificado pela honra e pela virtude desmoronou sob o peso da traição e da ambição. No entanto, a lenda de Arthur e seus cavaleiros perdurou, um conto de glória e tragédia que transcendeu o tempo. A esperança de seu retorno, um dia, para restaurar a paz e a justiça, ecoava nos corações daqueles que ainda sonhavam com um mundo melhor. A mensagem de que mesmo na derrota, há lições de honra, lealdade e as consequências da ambição desmedida permaneceu gravada na memória coletiva. A história de Arthur tornou-se um mito, um lembrete eterno dos perigos da traição e da importância da redenção. A imagem da távola redonda, com seus cavaleiros sentados em igualdade, permaneceu como um ideal a ser alcançado, mesmo que nunca totalmente concretizado. Assim, a história termina com a reflexão sobre o ciclo incessante de ascensão e queda e a eterna busca pela perfeição humana, um legado que se perpetuaria por séculos, sussurrado em lareiras e cantado por bardos. A imortalidade de um rei que, mesmo falho, inspirou um ideal.